Fala galera, beleza? Um grupo de pessoas encontrou algo inesperado enquanto aproveitava o mar. Um ovo misterioso e gigantesco apareceu. Só que o que parecia ser só uma curiosidade exótica logo se transformaria num verdadeiro pesadelo. Eles não sabiam que estava prestes a lidar com uma criatura absurdamente cruel e faminta pelas rejeições da vida por algum motivo terrível. Tudo começou numa festa na praia. Era um dia ensolarado, um clima que era pura diversão. Jovens dançavam de forma animada ao som da caixa de som, aquela JBL brabíssima, enquanto muitas garotas desfilavam ali usando os biquínis e tinham também bebidas, substâncias proibidas, né, circulando entre os participantes, e isso criava um ambiente tão descontraído quanto caótico. Um dos organizadores da festa, conhecido por ser excêntrico e controlador, decidiu estabelecer uma regra inusitada. Todos deveriam deixar os seus celulares numa bolsa, que foi cuidadosamente guardada no porta-malas de um carro. Segundo ele, isso evitaria que os vídeos do evento fossem postados nas redes sociais e teria uma certa privacidade de todo mundo. Só um amigo recebeu a permissão para gravar todos os momentos selecionados da festa. No auge da celebração, um moreno barrigudo ali e um nerd acrobata do nada apareceram trazendo algo que rapidamente chamou a atenção de todos. Um ovo gigante encontrado na costa, mano. E a superfície viscosa desse ovo aí era brilhante, justamente parecia ter saído de um filme de ficção científica. Apesar do desconforto de alguns que sentiram olhando para esse ovo aí, a maioria dos jovens preferiu ignorar e continuar festejando, acreditando que era só uma brincadeira ou alguma descoberta inofensiva. No dia seguinte, a praia era um cenário de ressaca e desordem total. Jovens espalhados pelo chão, garrafas quebradas, cheiro de salgado do mar aí misturado com as bebidas velhas dominavam esse ambiente. Kai foi uma das primeiras a acordar e nesse momento ela ainda estava um pouco atordoada. Ela começou a recordar dos eventos da noite anterior e a mente dela cheia dos arrependimentos, especialmente por ter tentado provocar ciúmes no ex-namorado dela, o Jonah. Apesar dela ainda amar ele, né, ela viu ele se envolvendo com uma outra garota durante a festa. Enquanto Kai então processava todos esses pensamentos e tal, ela percebeu algo estranho. Alguns dos seus amigos ainda não tinham retornado. O desconforto dela começou a aumentar quando ela viu uma gaivota sendo sugada misteriosamente pela areia. Apavorada, ela correu para alertar todo mundo. Uma das garotas, ainda desorientada pela grande quantidade de álcool ingerida, acordou sem o seu sutiã sobre a mesa de praia, ignorando ali os avisos de Kai. Ela pisou na areia e imediatamente ficou presa. Incapaz de se mover, seu desespero foi evidente e aumentou cada vez mais quando ela começou a gritar de dor, chamando a atenção de todo mundo. O nerd acrobata, mesmo hesitante, ele tentou ajudar a garota, só que quando colocou o pé na areia, ele também ficou preso. Os dois começaram a ser lentamente devorados por alguma coisa que estava no chão, que parecia engolir eles com uma voracidade absurda, incapazes de intervir. Os amigos então só restou assistir aquilo ali horrorizados, vendo as mortes de dois de seus companheiros. Diante dessa tragédia, os sobreviventes tentaram fugir. Entraram no carro que eles usaram para guardar os celulares no porta-malas, mas descobriram que o veículo não funcionava porque a bateria não estava rolando, né? Além disso, eles estavam completamente incomunicáveis, porque todos os telefones estavam trancados no porta-malas e não tinha como você acessar. No meio desse caos, Kai decidiu investigar o que estava acontecendo e ela desceu as escadas da pousada onde estavam hospedados e se aproximou, botou uma mão perto da areia ali, só que ela não tocou na areia. Foi aí então que ela notou uma parada bizarra. Fios escuros ali começaram a aparecer, ondulando, emergindo do solo como se tivessem vida própria, buscando alguma coisa para capturar. Enquanto ela refletia sobre o que fazer, um grito distante interrompeu seus pensamentos. Era o moreno barrigudo, que tinha literalmente acordado preso dentro de um barril. Ele parecia furioso, mas depois de ouvir o relato de Kai e os outros, rapidinho ele percebeu algo muito estranho acontecendo. Conforme as horas passavam, o desespero se instalava. A namorada do nerd acrobata, em luto, começou a escrever a carta para sua mãe. Sentada num canto da pousada, ela tentava lidar com a dor, né, ter perdido o parceiro dela de uma forma tão brutal assim. Enquanto isso, Kai encontrou uma caixa de fósforos e começou a traçar um plano para enfrentar a situação. Foi então que ela fez uma observação crucial. Por que a areia parecia inofensiva na noite anterior, enquanto eles dançavam e brincavam lá na praia, mas agora ela era algo mortal? Ao olhar para a costa, ela avistou uma parada que aumentou ainda mais a inquietação: a concha vazia do ovo misterioso. A partir daí, o grupo deduziu que a criatura começou a sair do ovo, né, e ela estava escondida sobre a areia agora, e ela é que era responsável pelas mortes dos seus amigos. Determinada a confirmar sua teoria, Kai teve a ideia de se arriscar. Ela pegou um pacote de salsichas e lançou em diferentes partes da praia. Isso tudo para mapear a área onde a criatura parecia estar ativa. Foi então que elas perceberam a terrível verdade: o monstro era gigantesco, muito maior do que eles poderiam imaginar. Mesmo que o monstro tivesse a espreita na areia, ele não ocupava todo o litoral, e isso dava aos sobreviventes uma chance específica de escapar, desde que eles conseguissem chegar a um ponto onde a salsicha jogada não foi devorada. Só que o problema é que o corajoso Jonah, ele estava cansado de esperar, então ele decidiu agir. Usando as tábuas de surf lá, né, para poder colocar como suporte na areia, ele foi avançando cuidadosamente e o seu plano funcionou incrivelmente bem. Ele conseguiu se mover até a mesa no meio da praia. Só que esse bicho da areia percebeu a movimentação dele. O monstro começou a sacudir a mesa
areia, fazendo com que ele prendesse ali e tal, porque senão se ele caísse já era, sacou? Aproveitando a oportunidade, a criatura então feriu ele no estômago, que causou uma dor lacerante. Mesmo assim, o Jonah não resistiu, cara. Não adiantou, ele usou a sua engenhosidade e alcançou a mesa aonde ele encontrou a mochila com alimentos. Enquanto ele pegou a mochila, uma banana caiu no chão perto das cinzas da fogueira que fizeram na noite anterior. Observando atentamente, ele percebeu que o monstro evitava se aproximar daquela área. Então ele testou essa teoria e o Jonah pulou sobre a fogueira apagada, justamente confirmando que a criatura parecia ter medo de fogo. Só que nem tudo são boas notícias, né? Como tudo na vida são flores? Jamais. Jonas percebeu que um líquido viscoso começou a sair das suas feridas, revelando que esse monstro não só rasgava sua carne, mas também injetava um veneno mortal nas suas vítimas. Ainda assim, ele se esforçou para jogar as bebidas na direção dos amigos sedentos e mesmo sofrendo intensamente e sendo forçado a deitar na mesa devido à dor. Enquanto isso, as garotas que estavam no carro decidiram arriscar tudo para recuperar a bolsa com os celulares, deixadas no porta-malas. A loura, mais destemida ali, mencionou à amiga que, caso algo desse errado, quer que eles entregassem à sua mãe a carta que ela escreveu. Com coragem, ela subiu no capô do carro, conseguindo abrir o porta-malas. E nesse exato momento, o carro de polícia apareceu buzinando e tal, assustando a garota, que escorregou, prendeu os dedos na tampa do porta-malas. Enquanto ela tentava explicar a situação ao policial, o monstro continuava o ataque. A polícia, protegido ali, né, pelas suas botas, estava tentando ajudar, só que o nerd acabou deixando cair as chaves no chão. Quando ele se abaixou para pegar elas, o bicho aproveitou para poder atacar e devorou a mão dele. Kai começou a gritar pro policial para ele usar spray de pimenta para afastar o monstro, e ele obedeceu, pulverizando os tentáculos da criatura e liberando o braço do nerd. Contudo, ao recuperar o braço, ele percebeu que ele perdeu completamente a mão. Mesmo assim, o monstro não desistiu e continuou a sua perseguição. Kai agora estava mais determinado a recuperar o spray de pimenta do policial antes que ele seja tragado pela areia. Então, basicamente, ela percebeu que os calçados poderiam proteger contra os ataques da criatura e tem a ideia de cobrir os pés para poder chegar no carro da patrulha e pedir ajuda. Ela ordena a outra morena que estava lá que jogasse algumas toalhas no carro para poder usar como proteção improvisada. E em meio a esse caos todo, enquanto ela tentou pegar as toalhas, a grade do parador onde o nerd estava acabou quebrando e ele caiu na areia. Sem ter chance de reagir, ele foi devorado pela criatura. Kai ficou horrorizada, percebendo que precisava agir o mais rápido possível. Ela criou outro plano, lançar as varandas ali do parador, né, pra morena, e a partir daí elas conseguiriam saltar na direção do carro. Uma vez dentro do veículo, Kai enfrentou mais obstáculos. A garota loura estava presa no porta-malas. Ela aproveitou para confrontar a menina, relembrando dos causos dela com seu namorado e tal, mas com a ajuda da outra garota morena, finalmente ela libertou os dedos da loira. Mais tarde, o protagonista reuniu coragem suficiente para conversar com Jonah, confessando que ainda ama profundamente. Apesar de estar gravemente ferido, Jonah, com um sorrisinho fraco ali no rosto, responde que também a ama. Só que ele minimiza a situação, tentando aliviar a tensão, né, num comentário casual, chamando esse momento de bobagem e tal, e a troca emocional entre os dois é interrompida quando a morena recebe de Jonas as grades da rampa, improvisando ali uma parte para que ela conseguisse alcançar a mesa onde ele estava encurralado. Determinadas a salvá-lo, as duas garotas então atravessam cuidadosamente o bosque em direção à mesa. O caminho é perigoso, um carapaço sendo uma aposta contra aquele monstro de areia que estava rodeando tudo. Quando uma delas, com os dedos já feridos, toca no chão, a loura começa a ajudar ela no momento de terror acontece. A jovem é subitamente tragada pelo monstro e ela desaparece num piscar de olhos. O horror de perder mais uma amiga faz a morena decidir agir rapidamente. Inspirada pela ideia de que ouviu algumas histórias, ela cobre os pés com os cobertores e coloca um pouco de spray de pimenta, né, criando uma barreira improvisada contra essa criatura. Assim, ela consegue correr em direção ao carro patrulha, onde acredita que possa encontrar algum equipamento para se defender. Enquanto isso, Jonas, já exausto, começa a sucumbir aos ferimentos. A ferida no seu abdômen começa a sangrar ainda mais. O cheiro atrai a atenção do monstro da areia, que se aproxima cada vez mais. A criatura agora visivelmente está mais forte e mais ágil, revelando ter evoluído de uma forma assustadora, desenvolvendo tentáculos que usa para agarrar Jonah e arrastar ele para a profundeza da praia. Com a situação não podendo piorar ainda, a criatura se move com uma patrulha com tanta força que a morena que estava lá dentro, quando tentou se aproximar do veículo, acabou sendo arremessada contra o capô. Ela bateu a cabeça, desmaiou na areia. O tempo parece parar enquanto a noite cai, e tudo que resta é o som distante das ondas e a respiração pesada dos sobreviventes restantes. E quando acordou, a morena percebeu que o tempo era curto e que os seus amigos precisavam dela mais do que nunca. Ela continuou vasculhando o interior da patrulha ali, da viatura, e encontrou uma jangada autoinflável. E aí, rapidinho ela utilizou isso para retornar ao local onde Kai e Jonas estão. As duas meninas trabalharam juntas para ajudar o nerd a se aproximar do carro de patrulha, mas o monstro continuou à espreita, se movendo na areia de forma traiçoeira. Quando Kai estava prestes a entrar no carro, a criatura fez um movimento, desequilibrando a protagonista. Nessa hora, ela caiu sobre a jangada e nesse momento o monstro atacou. E aí, o monstro atacou com um tentáculo luminoso que brilhava várias e várias vezes com uma luz da lua. Mesmo assim, Kai
Kai não desistiu. Determinada, ela escalou o teto da viatura, onde encontrou uma lata de gasolina esquecida por ali. E aí já viu o que vai acontecer, né? Num ato de puro desespero e coragem, ela derramou o combustível ao redor do carro e com os fósforos guardados no seu bolso acendeu o fogo. E o fogo começou a se espalhar, o calor intenso queimou os tentáculos do monstro que afastaram ele temporariamente. Aproveitando a oportunidade, Caio entrou no carro e ela, e a Morena e o Jonah se refugiaram ali, finalmente sentindo uma breve sensação de alívio. Lá fora, o monstro continuou a atacar, sacudindo o carro com violência, e apesar de eles estarem protegidos, o cansaço e o medo tomou conta dos três. Depois de algum tempo, os ataques cessaram e as meninas começaram a se sentir mais esperançosas. No entanto, quando olharam para Jonas, perceberam que ele estava imóvel, a respiração dele já tinha parado. O choque e a dor tomaram conta das duas, que choraram desesperadamente pela perda do seu amigo. Consumidas pela exaustão, as duas acabaram adormecendo, buscando algum alívio no meio desse caos. E quando o dia amanheceu, elas acabaram sendo despertadas por um surfista que saiu tranquilamente do mar. E quando observou a praia, percebeu que o monstro desapareceu, deixando para trás só o silêncio e os rastros de destruição. Finalmente, os protagonistas agora tomaram coragem e colocaram os pés na areia, caminhando lentamente pela praia. Só que, quando olharam para o horizonte, as duas viram algo aterrorizante. O gigantesco bicho estava se aproximando de um cais lotado de pessoas, prestes a devorar suas próximas vítimas. O terror pode ter acabado para elas, mas o monstro da areia ainda está bem longe de ser derrotado. Bom, família, assim nós terminamos mais um vídeo, mais um filmezão por aqui. Se você curtiu, não esquece de caprichar no likezão, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para acompanhar mais histórias e filmes como essa, mais resumos completaços aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!